Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora dar continuidade à nossa atividade dessa tarde. Trabalharemos então com o EMAI nas páginas 48, 49 e 50. Bem, posso dizer para vocês que estaremos aí introduzindo conteúdo referentes a grandezas e medidas, né? Na nossa vida, em muitas situações estamos aí utilizando as medidas, talvez até mesmo sem perceber. Se eu olho para você e pergunto, quantos anos você tem? Você vai me responder, né? Então, eu posso dizer que você estará falando a respeito, né, do tempo de vida que você já viveu. Se eu perguntar, quantos copos de água você tomou pela manhã? Né? Você estará é, refletindo e me respondendo, olha, tomei 3 copos, né? Então, aquele copo, ele consegue comportar uma determinada medida, tá? Quando você diz, né, fui ao mercado com a mamãe e lá eu comprei 250 gramas de mussarela e 250 gramas de presunto. Você também aí está se referindo a uma medida. Nossa, eu gasto meia hora da minha casa até a escola, né? Uma medida aí de tempo, né? Então, em muitas situações da nossa vida, estaremos aí, né, utilizando as medidas, tá? Só que nós vamos observar, né, que a nomenclatura, o nome dessa medida se diferencia. Se eu quero medir massa, né, eu vou me referir a quilos, gramas, né? Se é distância, se é uma altura, né? Eu vou utilizar aí metros, ou centímetros, ou quilômetros, uma distância mais longa. Se eu vou me referir à capacidade de um copo, de uma xícara, de um balde, de uma caixa d'água, a nomenclatura também vai mudar, porque eu vou falar sobre litro, sobre mililitro, tá? Então, vamos aí dar uma olhada na nossa atividade de hoje. Então, abra no livro EMAI e vamos aí observar. Primeira coisa, não se esqueçam de colocar a data de hoje, dia 10/6/2021, tá bom? Vamos aí. Atividade 8.1. Medimos comprimentos. Então, anota aí comprimentos, tá? Vamos grifar a palavra comprimentos, ou passo marca-texto. Medimos comprimentos como a nossa altura, a altura de um túnel, a distância entre duas cidades, tá? Então, aí, comprimento, quando nós, né, falamos aí a respeito da nossa altura, né, a altura de um túnel, a altura de uma porta, né, ou então a distância entre sua casa e a escola, a distância entre duas cidades, tá? Grifem aí essas 3 palavrinhas. Agora você vai grifar de uma outra cor, tá? Então, medimos capacidades, olha só, outro tipo de medida, como a de um copo, de uma caixa d'água, de uma piscina, de um frasco de xarope, né? De remédio líquido, de uma xícara, como eu já disse para vocês, de uma garrafa PET, tá? Temos aí diversos exemplos. E também podemos medir, né, fazer a medida do nosso corpo. Então, estaremos medindo o que? A massa. Olha, de outra cor. Massa, que é popularmente conhecida como peso. O peso do quê? Do nosso corpo. Vamos grifar. O peso de mantimentos, o peso de animais. Então, nós dizemos que estaremos fazendo a medida de massa, tá? Que se refere ao peso. Estudamos medidas de tempo e temperatura. Então, vocês se recordam, se vocês voltarem aí um pouquinho, né? Na sequência 5, nós então trabalhamos com medidas de temperatura.
Então, vamos aí, né, prosseguir, vamos fazer juntos essa atividade. Deixa eu mudar aqui. Complete o texto abaixo com as unidades de medida que considerar mais adequadas. Então, o que eu quero que vocês façam? Né? Que vocês pensem a respeito. Nós já vimos aqui. Quando é a distância ou a altura, né? Então, nós dizemos que nós podemos utilizar o comprimento como metro ou centímetro, tá? Quando é a medida de capacidade, nós usamos ml, que é mililitros, ou litros, tá? E quando nós vamos medir o peso, utilizamos o quê? Gramas, né? Quilos, tá bom? Quando a gente vai mensurar o tempo, nós podemos usar hora, tá? Então, vamos aí observar. Vamos fazer juntos, para que vocês aí não se percam na atividade, tá bom? Vamos lá. Fui até a padaria, que fica a uns 100... Aí faltou uma palavrinha de casa. Então, eu estou falando aí de distância, né? Então, eu posso dizer que é 100 metros. Então, 100 metros. Eu vou colocar aqui para vocês, a nomenclatura é o M, tá? Abreviação, desculpa, a abreviação é o M. Fui até uma padaria que fica a uns 100 metros de casa para comprar 250 o quê? De queijo, né? Então, estarei fazendo aí, né, referência ao peso. Se é peso, né, não é centímetro, não é metro, não é litro. Se é centímetro, né, se refere ao grama, tá? Quilograma. Como é menos de 1 quilo, então nós vamos colocar gramas. Para comprar 250 gramas de queijo e um refrigerante de 2, bom, aí a gente vê que o refrigerante é uma substância líquida. Então, quando a gente se refere a líquido, a gente diz medida de capacidade. Então, eu me refiro a litros ou ml, que são os mililitros, tá? Então, o que nós vamos colocar? O refrigerante tem 2 litros. Ah, eu esqueci de colocar aqui o cronograma. Abreviação, não é cronograma, gente. Abreviação. A palavra cronograma está na minha cabeça hoje. Então, a gente abrevia colocando L, tá? E gramas, a gente utiliza aí o G. Tá? A gente abrevia assim. Na volta para casa, subi na balança de uma farmácia e verifiquei que estou com 34. Não vou me referir à distância, nem à capacidade. Então, vou me referir ao meu peso. Então, verifiquei que estou com 34 quilos, né? Que também pode dizer quilogramas, mas é mais comum a gente dizer quilos. Mas a abreviação é essa, olha. Quilogramas, quilos. Depois, fui ao aniversário de 4, se é aniversário, né? Então, está comemorando idade nova, então é anos, também é uma forma de medida. Tá? Fui ao aniversário de 4 anos do meu primo. Ele tem uma irmã que nasceu neste mês, medindo 48 o quê? Bom, se é medida de altura, né? Eu posso usar o centímetro ou posso usar o metro, né? E aí? Se eu estou falando de um bebê, é claro que o bebê não pode ter 48 metros. Então, nós vamos colocar que ela nasceu, né? E quando ela nasceu, a sua medida era 48 centímetros. Como é que a gente abrevia centímetros? O C e o M. Bom? Ela tem 12
dias, se ela nasceu recentemente, né? Está dizendo que ela nasceu, né? Esse mês. Então, ela tem 12 dias, é um bebê recém-nascido. Ela tem 12 dias e mama de 3 em 3. Qual que é o período que a gente conta aí para uma refeição? Né? A refeição do bebê é o mamar. Então, de 3 em 3 horas. Então, nós podemos dizer aí, né? Que o símbolo aí da abreviação é esse, o H. Bom? Na volta da festa, tive de me agasalhar bem. Fazia muito frio, pois a temperatura estava em 12. Quando nós aprendemos aí a medição do tempo, né, da temperatura, a gente viu que a gente usa graus Celsius, né? Como é que era essa abreviação? Ou essa abreviatura? Assim, olha. Esse, e a gente colocava o C. Vocês se recordam? Né? Isso aí. Fui até a padaria, que fica a uns 100 metros de casa, para comprar 250 gramas de queijo e um refrigerante de 2 litros. Na volta para casa, subi na balança de uma farmácia e verifiquei que estou com 34 quilos. Depois, fui ao aniversário de 4 anos do meu primo. Ele tem uma irmã que nasceu neste mês, medindo 48 centímetros. Se ela nasceu neste mês, né, um bebê recém-nascido, ela tem 12 o quê? Não pode ser 12 anos, né? Porque se ela nasceu recentemente, né? E ela não pode ter 12 meses, porque 12 meses é um ano já. Se ela nasceu neste mês, não tem como, então tem que ser 12 dias. E mama de 3 em 3 horas. Bebê recém-nascido mama. Na volta da festa, tive de me agasalhar bem. Fazia muito frio, pois a temperatura estava em 12 graus Celsius. Ok? 2. Circule no texto as unidades de medida de comprimento. Então, nós vimos que aí o comprimento, quando nós vamos verificar a altura, né? A altura de um túnel, a distância, né? De um lugar para o outro. Então, nós vamos pensar nisso, tá? Deixa eu trocar a cor aqui para a gente circular aí. Então, fui até a padaria que fica a uns 100 metros de casa. Então, está fazendo o que? A medida, está calculando a medida de comprimento, ou seja, a distância entre a casa e a padaria. Então, você vai aí, ó, circular. Não deu muito certo, não. Vamos ver. Você vai circular a palavra metros. Tenta circular o M. Não ficou bom, né? Metros é a distância, tá? Não ficou muito legal, mas você circula aí a sua. Tô tentando aqui, gente, mas não é fácil. Não é fácil. Vou fazer assim. Embora falou círculo, mas eu vou fazer assim, tá? 35 metros de casa para comprar 250 gramas. Gramas se refere ao peso e litro se refere à capacidade, tá? Depois fui ao veterinário. Depois fui ao aniversário. Onde essa prof tá com a cabeça, hein? Depois fui ao aniversário de 4 anos do meu primo. Ele tem uma irmã que nasceu neste mês medindo 48 centímetros. Aqui também estamos fazendo referência à altura, né, que o bebê nasceu. Então, aqui nós temos, então, que circular. Você circula aí, eu utilizei meu retângulo, tá? Ela tem 12 dias e mama de 3 em 3 horas. Né? Então, aqui
nós podemos circular esses dois. O que aconteceu aqui? Sumiu a palavra graus. Vamos lá. Graus. Como é que a gente abrevia? Né? A gente coloca o zero pequenininho e acrescenta o C, porque é graus Celsius. Tá? É isso, pessoal. Na página 48, nós temos que fazer apenas isso, tá? Então, eu vou colocar aí para vocês, eu vou salvar, tá? Eu vou salvar para que a gente aí consiga depois utilizar essa informação. Tá ok? Então, vamos ver. Vamos para a próxima página. Vamos lá. Atividade 8.2. Coloquem a data de hoje, dia 10/6/2021, tá? Coloque aqui do lado. Meça o comprimento do tampo da carteira, sem fazer o uso de uma régua. Então, observem, né? Como é que eu vou fazer a medida? Né? Se nós estivéssemos em sala, mediríamos a carteira. Como você está na sua casa, né, você pode aí medir uma mesinha ou fazer a medida da própria mesa, né, da cozinha onde você faz a sua refeição, tá? O importante é que você pense, se é medida do tampo, não é a medida da altura. A altura seria dos pés da mesa, vem do chão até em cima. No caso, é a altura, a medida vertical, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma régua aqui. Eu não deixei uma régua aqui no jeito. Nesse caso, aqui, a minha régua. Quando a gente mede, vocês estão conseguindo ver? Quando a gente mede, né? Assim, estamos medindo a altura. Quando a gente mede com a régua assim, né? Estamos medindo o comprimento, tá? Então, se está pedindo para você medir o comprimento, mas não é com a régua, o que você pode usar, tá? Nós podemos usar o palmo. Vocês já viram, né? Por exemplo, quando nós não temos nenhum instrumento específico para medidas, nós utilizamos o palmo. Vamos pensar aqui, né? Se eu pensar aqui, quantos palmos... Esse livro vocês não vão conseguir ver. Quantos palmos tem este caderno, né? Então, nós utilizamos a medida da nossa mão aberta, tá? Olha aqui, olha. Então, eu vou colocar abertinha, bem aqui na pontinha, né? Olha, vai dar um palmo, mais ou menos, deixa eu ver aqui, um palmo e mais 3 dedos abertos, tá? Um palmo deu até aqui onde está o meu polegar. Agora eu coloquei mais 3 dedos abertos, não dá um outro palmo. Mas minha mão tem uma determinada medida, né? A minha mão não é exatamente igual à sua, né? Existem mãos que são menores que a minha, existem mãos que são maiores que a minha. Então, você acha que quando nós fazemos a medida utilizando a mão, por exemplo, o palmo, você acredita que as medidas serão iguais? Se estivéssemos em sala de aula, você mediria o tampo da sua carteira e os seus colegas mediriam a carteira deles. Seria igual o tamanho desse comprimento? Não, né? Não seria igual. Por quê? Porque você está usando algo não convencional. Cada palmo de mão tem uma medida diferente, tá? Então, eu vou colocar aqui, só para deixar registrado, você não se esquecer que você pode...
eu falei no início, né? Pode ser usada a mão como, deixa eu ampliar aqui o espaço, como medida, ou seja, né? Como medida. Ou melhor. Então, como nós chamamos? Ou melhor. Ou melhor. Então, você vai utilizar aí a palma da mão. Peça aí para um adulto na sua casa, tá? Ajudar você a medir aí o tampo da mesa da sua casa. Se tiver uma mesinha de centro, né? Você vai escrever aí. Eu utilizei tantos palmos, né? Ou se for a mesinha da cozinha, tá? Então, eu só coloquei aí para você ter aí um referencial. Vamos usar o palmo. O palmo, gente, é a medida que vem da ponta do polegar até a ponta do nosso dedinho. Olha, deixa eu colocar mais perto. A nossa mão fica aberta. Então, a gente vai medir da palma, aliás, da ponta do dedo polegar até a ponta do dedinho. Então, com certeza, algum adulto aí na sua casa vai ajudar você a fazer essa medição. Tudo bem? Então, vamos para a próxima atividade aí. Vamos lá. Atividade 2. Compare o resultado obtido por você com o de um colega. Eles foram iguais? Então, vamos refletir. Se estivéssemos em sala, eu já disse que cada coleguinha mediria sua própria mesa, tá? A sua carteira. Então, nós utilizaríamos o quê? O palmo, né? A palma da nossa mão, que nós costumamos chamar de palmo, que é a medida daqui até aqui, tá? Será que todos vocês conseguiriam medir e a medida seria a mesma? Olha, vamos pensar. As carteiras são exatamente iguais, ok? Mas a palma da mão é diferente. O palmo vai ser um tamanho diferente. Por quê? Tem mãozinha maior, tem mãozinha menor, né? Então, o que você acha? As medidas seriam iguais, né? Foram iguais? Escreva suas conclusões no espaço abaixo. O que nós podemos escrever, né? Que não, as medidas não vão ser a mesma. Por quê? Porque o tamanho da mão também varia, né? Então, a gente vai colocar assim, olha, não. Lembre-se que início da frase nós devemos usar a letra maiúscula. Teimosinha aqui. Não, vírgula. Vamos explicar por quê, né? Pois cada colega tem pois cada colega tem a mão de tamanho diferente. Pulou aqui o cursor. Tamanho diferente. Portanto, vírgula, né? Uma pausinha aí. Portanto, as medidas serão diferentes, né? Então, se a palma da mão de um é maior que a palma da mão do outro, ou se ela é menor, então as medidas serão diferentes, ok? Então, vamos aí pensar um pouquinho, né? Nisso, ok? Então, vamos lá.
Vamos limpar aqui a tela para a gente voltar aí na nossa atividade. Vamos para a atividade, então, de número 3, tá? Continuei na mesma página. Agora, meça o tampo da carteira com uma régua e compare o resultado com o do colega. Então, se estivéssemos em sala, todos nós estaríamos aí numa carteira de mesmo tamanho, tanto de comprimento quanto de altura, né? Que eu já disse que o comprimento, né, a medida é assim, tá? Deitadinha. A altura, a medida é assim, em pé, tá? Então, vamos pensar. Se todos vocês têm a carteira exatamente, né, da mesma altura e do mesmo comprimento, se a gente medir com a régua, né, a régua, ela é um instrumento, né, de formato padrão, né, as medidas aí são as mesmas, tá? Então, o que você acha? Agora, as medidas serão iguais ou se manterão diferentes, como na questão anterior? Pense nisso. Se você acha que as medidas serão diferentes, sinto muito, você errou. Se a gente utilizar a régua, tá? A régua, a medida, então, será igual. Todos vão medir a carteira e ela terá o mesmo tamanho do tampo, o mesmo comprimento. Então, vamos responder aí? Olha só. Nós vamos colocar, né? Vamos lá. Conclusão. Letra maiúscula, gente. Aqui, esse meu cursor teima. Eu esqueço de acessar aqui. Conclusão. Agora, vírgula. Olha como que esse cursor muda de lugar. Agora, vírgula. As medidas serão iguais. Por quê? Nós temos que continuar aí fazendo a explicação, né? Porque junto, tá? Porque é resposta. Porque separado é só na pergunta, tá? Agora as medidas serão iguais. Porque utilizamos o mesmo instrumento de medir ou de medida. Qual instrumento foi utilizado? A régua. Então, nós podemos dizer que quando nós utilizamos a régua, existe aí um sistema de medida padronizado, tá? É padrão, porque não existe régua, né? Essas marcações que nós temos aqui, olha, né? Na régua, observa aqui, né? Esse padrão de medida é o mesmo, tá? Então, nós vamos trabalhar aí com milímetros, com centímetros. Então, é importante que vocês pensem nisso, tá? Então, eu gostaria aí que você anotasse direitinho, pensasse nessa questão, tá? Para que a gente continue aí aprendendo um pouco mais sobre esse assunto. Então, vamos para a nossa próxima página, tá? Deixa eu fazer aí um novo compartilhamento aí com vocês, para a gente continuar trabalhando aí com as nossas atividades do EMAI. Seria muito legal se estivéssemos em sala de aula para a gente fazer aí essa experiência juntos. Na atividade anterior, coloca a data, pessoal, já ia me esquecendo. Dia 10/6/2021. Na atividade anterior, você utilizou uma régua para medir o comprimento do tampo da carteira. Então, você fez a medida do tampo. Então, era a medida, né, do comprimento, tá? A altura é diferente.
tá? Quando nós falamos de altura, olha, nós pensamos na altura assim. E no comprimento, a medida assim, tá? Vamos conhecê-la um pouco melhor. Como eu gostaria de estar em sala de aula com vocês, tá? Para mostrar realmente, né? Quando nós utilizamos a régua, deixa eu colocar um papel aqui para favorecer um pouquinho a visualização de vocês. Deixa eu achar aqui. Vou pegar esse azul. Esse papel azul. Então, vamos pensar aí. Olha, aqui nós temos a régua. Observe aí na régua que você tem em casa que começa a marcar aí do zero, tá? Do zero até chegar no 1, nós teremos 10 risquinhos, tá? Do 0 até o 1, né? Por que será que nós temos? Né? Então, se nós contarmos aí do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu gostaria de mostrar, mas é difícil. Então, observe aí na sua própria régua. Nós teremos 10 risquinhos, tá? Cada risquinho desse significa milímetro. Esses pequenininhos, tá? Os bem pequenininhos. Significa milímetro, tá? Se a gente pensar em termos de metro, né? Cada partezinha dessa vale 1 milímetro, tá? 1 metro dividido em 1000 partes, tá? Então, após a gente contar, então, esses 10 risquinhos, nós vamos obter o quê? Olha aqui, do 0 até no 1, tem 10 risquinhos. Então, nós vamos obter 1 centímetro, tá? Então, a cada 10 milímetros, cada 10 risquinhos desses pontinhos menores, a cada 10, nós teremos 1 centímetro, tá? Deu para entender? Eu espero que vocês estejam conseguindo aí absorver um pouquinho do que eu estou ensinando. Então, você pode colocar aí, após contar 10 pontinhos menores, terei 1 centímetro. Então, vamos lá. Vamos caprichar aí. Como identificar 1 centímetro? Vamos lá. Vamos anotar, né? Bem bonito, pode escrever menorzinho. Se não der para escrever tudo na linha, escreva aqui embaixo, ó. Mais um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Letra maiúscula, né? Após contar 10 risquinhos ou pontinhos, tá? 10 risquinhos menores. Então, você vai observar aí na sua régua. Esses pontinhos são os milímetros. Então, esse espaço aí é milímetros. Então, a cada 10, nós teremos 1 centímetro. Então, se nós contarmos 10, 1 centímetro, se nós contarmos 20 risquinhos desses pequenos, nós teremos 20 milímetros, ou então 2 centímetros. Faça o teste aí na sua régua. Faça o teste e você vai me contar que deu certo. Tá? Então, cada 10 milímetros, nós temos 1 centímetro. Ok? Então, vamos lá. B. Quantos centímetros tem a régua que você está usando? Né? Se vocês aí estiverem usando a régua que veio no kit de material, né? Geralmente a régua, ela tem o tamanho padrão, tá? Então, olha aí. Será a régua de 30 centímetros. É claro que na papelaria nós temos réguas menores, né? Aqueles alunos que gostam de guardar a régua dentro do estojo, talvez eles optam por comprar a régua menor, tá? Mas eu aqui estou utilizando uma régua de 30 centímetros. Então, observe aí até que número, né, vai a régua
que você está utilizando, tá? Então, observe aqui, essa vai até o número 30, tá? Aqui é o 29, ó, e aqui é o 30, tá bom? Então, observe aí. Então, eu vou colocar no meu 30 centímetros. Então, observe a sua. 30 centímetros. Então, já vamos começar aí a utilizar a abreviatura, né? Tá? Agora a pergunta, né? Como identificar o milímetro? Quando eu mostro para você aqui nessa régua, esses pontinhos pequenos, vamos aqui, olhar aqui no início. Tá difícil, né, gente, para vocês verificarem. Observem aí, olha. Nós temos do 0 até no 1, 10 risquinhos. Então, eu tenho 1 centímetro. Do 1 até no 2, aliás, do 0 até no 2, eu tenho 2 centímetros, ou então 20 milímetros. Do 0 até no 3, eu terei 30 risquinhos, que seriam os milímetros, tá? Então, o que será que eu posso colocar, né? Como milímetro? O milímetro, então, são esses pontinhos, esses risquinhos menores, né? Que estão entre os centímetros, tá bom? Então, vamos colocar aí. São, letra maiúscula no início da frase, são os risquinhos menores que estão, vamos colocar aqui, continuar na mesma linha, entre os centímetros, entre os números, tá? Deixa eu colocar entre parênteses aqui. Entre significa no meio, tá? Então, é assim que a gente identifica, como aqueles risquinhos menores. E eu já disse para vocês que a cada 10 milímetros, né? Cada risquinho, nós teremos 1 centímetro, tá? João quer medir a altura da porta. Então, grifa aí, olha, a altura da porta da sala de aula. E verificou que com a régua será muito trabalhoso. Laura sugeriu que ele utilize uma fita métrica, que tem 1 metro de comprimento, tá? Quantos centímetros, letrinha A, tem essa fita métrica? Se nós vimos que 10 milímetros é 1 centímetro, 20 milímetros, 20 risquinhos desse, 20, são 2 centímetros, concorda comigo? 30, são 3 centímetros. 40 risquinhos, são 4 centímetros, olha. Aqui, olha aqui. Do 0 até no 4 tem 40 risquinhos, são 40 milímetros, são 40 centímetros, tá? Então, nós estamos trabalhando aí sempre multiplicando por 10, observe. Então, se 1 metro, né? Se a gente fosse dividir, daria quantos centímetros? 100, né? Por quê? Porque nós estamos trabalhando aí multiplicando por 10. Se nós multiplicarmos 1.000, aliás, 100 por 10, nós teremos 1.000. 1.000 centímetros, tá? Então, vamos lá. Quantos centímetros tem essa fita? Tem 100, tá? Aqui nós temos 30 centímetros nessa régua. Tá difícil para visualizar, né, pessoal? É difícil. Bom, mesmo se estivéssemos em sala de aula.
Então, se nós pegarmos, olha, esse comprimento dessa régua. Deixa eu colocar para vocês verem melhor. Uma vez, então, ela tem 30, tá? Se eu colocar mais uma vez, 30 mais 30, são 60 centímetros. Se eu colocar mais uma vez, e colocando uma do ladinho da outra, nós teremos 90 centímetros, né? 30 mais 30 mais 30, 90 centímetros. 90 centímetros mais 10. Aí, no caso, eu colocaria aqui, ó, mais... Deixa eu ver. Mais 10 centímetros. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Tá? Aí eu teria 1 metro. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. Ok? Então, vamos tentar aí escrever, né? Ou vocês escrevam aí. Deixa eu ver se eu consigo. 100 centímetros. Vamos colocar já abreviado, porque é importante que você acostume aí a utilizar, tá? Os símbolos de forma correta. Tá bom? Então, vamos aí, eu vou salvar aqui, para a gente utilizar depois, tá? Vamos lá. Deixa eu limpar tudo aqui para a gente descer. Com um colega, usem a fita métrica para medir alguns comprimentos citados no quadro abaixo. Olha que legal se estivéssemos em sala de aula. Nós faríamos isso na prática, tá? Como eu poderia até pedir para você fazer aí, né, na sua casa. Mas você pode até fazer, né, pensando aí na altura da porta, né? Então, vamos pensar aqui, olha só. Objeto, nós temos uma tabela. Na primeira coluna, os objetos. Na segunda coluna, o que vamos medir. E na terceira, a medida. Então, nós vamos colocar aí aproximado. Eu acredito que talvez vocês já tenham feito aí, né? Talvez no ano anterior ou não, né? Por conta da pandemia foi complicado também, o ano passado. Mas, se você tiver aí o material na sua casa, aquilo que você tiver, tenta aí medir, tá bom? Peça aí para a mamãe ou para o papai, se tiver uma trena, né? A trena é um instrumento de medir, tal, se tiver uma fita métrica, tá? Para que vocês consigam aí observar. Quando nós pensamos na carteira, né? Nós não vamos ter em casa. Seria a carteira aí da sala de aula, né? Quanto será que mede a altura? Então, foi o que eu disse para vocês, pessoal. Se nós estamos falando de comprimento, né? A medida, o instrumento de medir vai ficar deitado, certo? Agora, nós estamos falando de altura, tá? Então, é aquela medida que vai do chão até o tampo da carteira, tá? Então, eu já fiz isso aí anteriormente, tá? Já fiz essa atividade. Então, nós verificamos aí que a medida dará mais ou menos em torno de 80 centímetros, tá? Agora, a lousa, ela é bem grande, pensa aí. Pensa na nossa sala de aula, né? Então, ela, assim, ocupa a parede toda, né? Mas ela ocupa uma grande parte da parede, né? Então, nós vamos pensar aí, essa altura do tampo da carteira, a altura, né, dos pés da carteira, ela é bem menor se nós compararmos aí com o comprimento da lousa, tá? Então, a lousa vai ter aí em torno de uns 4 metros. Então, vocês podem colocar aí. Agora, a sala de aula, né? A sala de aula na sua largura. Sabemos que tudo tem o comprimento e a largura, que seria a medida oposta, tá?
Então, quando nós estivermos em sala de aula, nós faremos aí essa medição, né, utilizando o material adequado aí, a trena, né, para vocês observarem, tá? Mas nós teremos aí em torno de uns 7 metros, tá? Um pouco maior aí do que a lousa, certo? Agora a porta você pode até aí medir, né, na sua casa, né, a altura da porta da sala, tá? Então, se você tiver aí um instrumento de medida, peça para um adulto te ajudar, tá bom? Vai ter mais ou menos aí em torno de uns 2 metros e 10, tá? Vamos usar aí o símbolo, tá? 2 metros, ok? Bem, agora nós vamos pensar aí na mesa do refeitório, né? A mesa do refeitório geralmente é um pouco grande, né? Mas ela não é tão grande, né? O comprimento dela não é tanto tão grande quanto a lousa, né? A lousa ela é um pouco mais extensa, o seu comprimento. Então, vamos colocar aí mais ou menos uns 3 metros, tá? Se a gente voltar para a sala de aula em breve, né? A gente pode fazer aí, conferir essas medições, tá? Então, o M, nós utilizamos aí para abreviar o metro. E o cm para abreviar os centímetros. Tá bom? Bem, façam uma pesquisa sobre o significado das seguintes unidades de medida de comprimento: quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Então, o que que nós vamos anotar? Vamos anotar poucas coisas porque o nosso espaço aí realmente é bem pequeno. Então, nós pensamos aí no quilômetro. O quilômetro, ele é utilizado para medir grandes distâncias, tá? Por exemplo, quantos quilômetros temos de Batatais a Ribeirão Preto, tá? Seria para medir longa distância, tá bom? O metro é para medir distância um pouco menor, tá? É para a gente medir aí a nossa estatura, né? A nossa altura, medir aí um tecido que a mamãe vai comprar para fazer um vestido novo, tá? Vai medir aí a altura da porta, a largura da rack ou da cômoda do seu quarto, tá? Então, seria isso. Então, o metro, como é que a gente utiliza aí a abreviatura? O M, certo? Já o centímetro, né? Seria para medir coisas menores. Por exemplo, olha, eu tenho aqui em minhas mãos uma tesourinha, tá? Essas que a gente utiliza na escola mesmo, tá? Então, eu vou medir aqui com a minha régua. Olha só. Eu tenho exatamente, né? Essa tesoura medindo, olha só, do zero até aqui, ó. Em cima, olha, tá conseguindo ver? 13 centímetros. Então, o centímetro, ele é utilizado para medidas menores. Se eu perguntar para você, qual o tamanho da sua borracha? Olha, minha borracha está aqui na minha mão, ó, né? Deixa eu tirar aqui, vou deixar só o... Qual o tamanho da sua borracha? Então, vai ser aí, né, uma medida um pouco menor. Ela tem 3 centímetros. A minha borracha, deixa eu ver aqui, quando eu comprei essa borracha, ela tinha aí 2,5 centímetros, tá? Não vai dar aí para vocês verem direito. Tá? Então, ela era pequenininha. Ela é pequena, ela está menor ainda, né? E o milímetro. O milímetro são medidas menores ainda, tá? Então, nós vamos pensar aí, olha. 1 quilômetro, ele equivale a 1.000 metros. Então, você pode botar aí uma flechinha e vamos colocar aí. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, certo? 1 metro, ele é igual a 100 centímetros. E 1 centímetro, ele é igual a 10
10 milímetros. Ali em cima. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Nós vamos aí ter mais oportunidades, tá? De estudar um pouco a respeito do sistema de grandezas e medidas, para que a gente consiga aí entender um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Peça aí ajuda para o papai, para a mamãe, para algum adulto, e utilize aí a régua, utilize a trena, ou utilize a fita métrica para que você possa medir aí o armário da sua casa, a altura da geladeira, a sua própria altura, né? Quantos centímetros tem o seu pé, tá? A altura do fogão. Então, faça aí na sua casa, tá? A medição. Se você quiser, deixe anotado no seu caderno para que a gente possa aí, futuramente, quando voltarmos à sala, discutirmos um pouquinho a respeito dessas medidas. Por hoje é só. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.